E olha só, Mari, eu vi um comentário aqui da Thalita, obrigado, Thalita. E olha só que doideira. Olha o impacto que tem, e isso é uma coisa muito psicológica, tá? Então, o que que acontece? A gente tá pensando, hoje, você tá aqui, a gente tá conversando, nós estamos no final de agosto, tá? 25 de Uhum, agosto. O que que acontece? A pessoa tá planejando, mesmo que ela esteja planejando para daqui a um ano a viagem dela, 6 meses, o que for, é difícil a gente ter essa perspectiva e a gente conseguir enxergar que como que as coisas podem estar, e não tem como cravar e dizer, meu, vai ser isso, o uhum, preço vai ser esse. Mas se você hoje pegar o seu calendário, abrir lá, digita lá Google Flights, né? Google, não sei como é que é no Brasil, se é Google Voos, enfim, você uhum. digita e você vai ver um monte de coisa. Tá? Você vai ver lá um monte de voo e joga lá para setembro do ano que vem, outubro do ano que vem. E começa a jogar com umas datas e você vai ver que existem algumas possibilidades de preços mais baixos. Então, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque o que, que acontece? Como investidor, como pessoa que se organiza com dinheiro, você tem que ter esse planejamento um pouquinho mais, não tão curto prazo. Você tem que pensar um pouquinho mais na frente. Beleza, esse é um ponto. Tá um barulhão? Um pouquinho. O cara eles estão passando uma porta aqui, peraí. Desculpa, gente. Passou. É um portinho que eles estão O ao passando aqui. vivo é assim, né? Ao vivo é assim, gente. Então, o que que acontece? Com isso, as pessoas estão fazendo isso, elas não conseguem se programar lá para frente. Tá, beleza, pega essa parte importante. Agora, de passagens aéreas e de custos, a gente tem que pensar, gente, quando as pessoas que chegaram agora em janeiro, fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, estão chegando em novembro, o que que vai acontecer? Você que está acompanhando a Austrália, você que está pensando em vir, você vai ver um monte de pessoas aqui na Austrália. E você vai ver o verão aqui na Austrália. E as pessoas vão ver o pessoal na praia, vão ver o pessoal viajando, curtindo, acampando, e vai lhe dar mais vontade ainda de vir para cá. E aí lá em Uhum. fevereiro, janeiro, fevereiro, março, você vai dizer, caraca, eu quero ir para a Austrália. E aí você quer se organizar e você vai ter menos tempo para se organizar. Então o que, que eu quero falar com isso, gente? Para economizar dinheiro, você tem que se planejar. Com quanto maior antecedência, menos você gasta, mais tempo você tem, até para parcelar se você quiser. Então tudo isso é importante você entender. Gente, olha como se organizar, se planejar, vai ser bom para o seu bolso, para sua tranquilidade e para sua ansiedade. E Mari, fica à vontade de falar sobre a questão de prazos, de coisas, porque isso é mega importante para a gente saber. É, isso de se organizar com pelo menos assim, ó, 3 meses antes do início do curso, né, dá tempo de fazer, mas fica bem corrida a coisa, né? Tem gente que me fala, Mari, Uhum. quero ir no próximo mês. Dá tempo, às vezes dá. Se a gente organizar tudo correndo, dá. Só que a gente pega essa questão de preço, de passagem, que vai ficar um valor, né? Imagina, comprar uma passagem para o mês que vem para a Austrália, claro que o valor vai estar mais alto, né? Se a gente se organizar Sim. para daqui 3, 4 meses viajar, isso tem uma economia muito grande, né? Então, até parcelamento de curso, né? A gente pode fazer Hum, entrada, pagamento parcelado, conforme o câmbio do dia, né? Que sim. graças a Deus tem caído bastante, o dólar tem dado uma queda aí, teve uma queda Uhum, na nossa última live que estava 4,30, agora hoje uhum, estava 3,72, né? O australiano para venda de curso. Então, assim, sim. teve uma super baixa, então esse é o momento assim, quero ir em maio do ano que vem, quero ir em agosto do ano que vem, falta um ano. Gente, é assim que as coisas saem mais econômicas, né? Aproveitar Uhum. preço de escola, ir já pesquisando a passagem, como tu comentou, né, com calma. Uma possibilidade que existe é fazer o visto de trânsito americano, que tem muita gente fazendo agora. É um processo que ele está sendo rápido, né? Então isso faz a passagem Boa. ficar, passagem fica um Eu, pouco mais em conta. eu vi isso, eu vi exatamente isso. Eu vi passagem de volta para o Brasil. Vou falar um chutando, tipo, Brasil-Austrália, tá? Não é Austrália-Brasil, Uhum, tá? E eu não tenho visto americano. Então eu fiquei com isso na cabeça, porque, né? é, eu vi, se não me engano, sei lá, vou chutar uns números, tá? Era, sei lá, 2 mil uhum, dólares pra te ir e voltar, se fosse Brasil-Austrália, Austrália-Brasil. Isso pelos Estados Unidos. Se fosse por Chile, não sei por onde, tava 4 e pouco. Então, assim, tava uhum. quase que o dobro ou mais do que o dobro. Por quê? É o que a Mari falou, não tem tantas operadoras, tantas companhias aéreas fazendo isso. Então, faz uma diferença grande, sim. E se você tem tempo, você tem mais paciência. Então, assim, se a pessoa quer daqui um ano e ela aplica para o visto americano, tem tempo disso rolar e etc.,
Cara, não cria aquele Exatamente. desespero. Os caras não vão fazer isso em 2 semanas. Entendeu? Se E o você quer processo viajar mês que de. vem. Exato, e o processo de visto ele gera uma ansiedade, né, natural em qualquer pessoa. Então a gente vê assim, o pessoal quer ir o quanto antes e tem todo um processo envolvido, né? Tem a documentação, tem o processo da tradução da documentação, o despachante analisa, eu analiso, o processo entra na embaixada, a embaixada demora. Então, assim, quando a pessoa aplica com muito perto, isso gera toda uma ansiedade que só estressa. Então, quanto Sim. mais tempo, com mais tranquilidade fizer, né, Fica mais tranquilamente dá pra tranquilo. gente, Sim. exatamente, e com mais economia também, tá? Então, assim, É. esse ano ainda é possível viajar, então quem quer ir tem que começar a se organizar agora, tá? Ali Uhum. a partir de novembro, apesar de ter a Copa, a gente já observou que a passagem deu uma caída, tá? Tem tarifa de estudante também para estudante com até 30 anos de idade pela Qatar. Então, assim, tem Poxa. muitas possibilidades. A gente tem que buscar, né? A gente tem que Sim. traçar o plano e começar a estruturar, né? Eu sempre falo, sem Sim. dar o start, a coisa não anda. Aquela Não pessoa que vai. fica só, eu vou esperar o dólar baixar, eu vou esperar não sei o quê. Fica ali, o preço vai subindo, não se organiza. Então, intercâmbio não é questão de ter, né, só ter dinheiro, é questão de Uhum. organização. É se Sim. organizar, botar no papel, fazer orçamento, comparar, ver a melhor agência, ver o melhor desconto, o que que dá para pegar de desconto, porque, né, a gente sabe que isso ainda é possível, né, dar desconto, Claro. questão de pacote, enfim, para até amenizar o valor da passagem aérea. Então, isso é organização, né? Organização Sim, financeira, com né, certeza. Rosita? Total, e a organização financeira. E eu lembro que quando eu estava pensando em ir para a Austrália, foi mais ou menos nessa época, junho, julho, mais ou menos, de 2013, eu estava pensando em fazer isso, e aí o que que eu fiz? Eu ia fazer uma prova de um concurso público em setembro. Então, em junho ou julho, eu fui, conversei, organizei, deixei encaminhado. Ok, se eu for, eu vou fazer isso. Eu já defini a escola, já defini o que que eu queria, deixei alinhado. E fui Uhum. conversando, é isso aqui, defini. Sei lá, em julho ou agosto eu tinha batido o martelo. Se eu for, é isso. Eu fiz a prova. Quando eu recebi o resultado que eu não tinha passado no concurso, eu só liguei e falei, não falei go ahead porque eu não sabia falar inglês, né? Eu falei, não, vamos lá, bora lá, vou fazer o intercâmbio. Então, no meio de setembro, eu já deixei tudo organizado e pago para ir somente em março. Então eu tava assim, aí eu era o chato, né? E aí, a gente vai aplicar o visto? E aí, a gente vai aplicar o visto? E aí, a gente vai ficar. Parecia o burrinho do Shrek. Tava incomodando, mas os caras disseram, cara, tu tem tempo, tu já pagou, já tá tudo organizado, tá tudo pronto, é Tem só só que esperar. Eu esperar falei, para aplicar o visto. daí eu falei, beleza, cara. Vou curtir fazer minhas coisas. Daí o que eu comecei a fazer? Comecei a me organizar. E aí eu tava para receber meu apartamento. Recebi o apartamento. Vendi meu apartamento. Então, assim, eu peguei o apartamento que eu comprei na planta. Eu peguei ele em novembro ou dezembro. E em janeiro eu vendi. Então, ou seja, eu peguei um apartamento. Eu vendi o apartamento. Então, eu viajei para a Austrália sem nada para me preocupar. Mas por quê? Eu não precisava me estressar com nada. Aí você pensa, quanto dinheiro eu preciso levar para a Austrália? Ah, eu preciso levar tantos mil dólares, ou eu Uhum. quero chegar com tantos mil reais ou dólares. Cara, como é que eu me organizo agora para começar a fazer isso? Para começar a sobrar dinheiro, para começar a fazer as coisas. Então você tem muita tranquilidade para fazer aquela mudança de minha vida no Brasil, minha transição, eu já Exatamente. começo a pensar na vida na Austrália. Por quê? Porque eu tenho tempo. E aí você ganha dinheiro, você economiza dinheiro, você consegue se concentrar mais nisso. E vai com tranquilidade também fazer a viagem, né? Porque quando a coisa é muito atropelada, realmente, né? E quanto é importante, né, Raulzito, a gente, falando agora em questão de agência, né? Ter uma agência que entenda do que tá fazendo, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa me pede para estruturar um plano, eu vejo toda a variável, o que que pode acontecer, o que que pode dar errado, o que que não pode. Então, tu Uhum. quer ir em setembro. Setembro não dá mais. Vamos colocar o teu processo para novembro, para que a gente faça com calma. Às vezes não é o que a pessoa quer, mas assim, existe um processo, né? Existe todo um processo que não depende só da gente. A gente depende de escola, Uhum. de embaixada, enfim, de outros fornecedores que não, né? E da própria pessoa. Porque assim, a Exatamente. pessoa tem que. Vamos lá, gente, é autorresponsabilidade. A Mari, o que, que eu trabalho dela? Como é que é o nome da posição da Mari? É Education Planner. Ela vai planejar os seus estudos, a sua educação. Aí, parte desse processo é
fulano, eu tenho essa lista de documentos aqui que você tem que me trazer, traduzido, isso ou não, etc. E você tem que Uhum. entregar. Se a pessoa não entrega, o processo não anda. E, não, mas eu tenho que fazer. Exatamente. Não, peraí, cadê a sua parte? Então a gente tem que ser responsável pelas nossas coisas, entendeu? Então, tipo assim, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Cadê o documento? Tá tudo organizado? Porque tem gente, tenho certeza, que manda tudo uma bagunça, e aí a Não, Mara tem tem que gente que não lê a parar. lista. Não lê a lista, ele tem que parar, tem que Não lê a nomear, tem que lista. deixar bonitinho, porque pensa, é que nem aplicar uma vaga de emprego. Gente, pensa no seguinte, o cara da imigração, quantas aplicações ele vê por dia? Aí se ele vê uma aplicação que tá bonitinha, tá nomeada, tá numerada, tá por ordem, tudo bonitinho, com nome, explicadinho e tudo mais. Qual que você quer? Ou o cara que parece um zaralho lá, vai estar com um monte de coisa bagunçada. Meu, o cara vai dizer, puta, ele vai abrir um documento, vai abrir o outro. Ele vai deixar isso de lado, ele vai, putz, cara, depois eu volto pra isso. Exatamente. Deixa eu ir, porque o ser humano é esse, ele quer ir no mais fácil. Então o cara lá não é diferente, não é um robô, entendeu? Que tá, tipo, só olhando e não sei o que, não. Cara, a pessoa tem sentimento, ela Exatamente. tá de mau humor. Cara, é É isso. um Então como é que a processo, gente é assim, facilita? é tão simples fazer, só que às vezes as pessoas não querem fazer a parte delas, quer sentar, olhar a Uhum, documentação, reunir e mandar, né? E assim, outra coisa, sim. como é importante uma agência que tem estrutura para te atender, né? Por exemplo, eu recebo toda semana gente que fechou com uma agência X, que a Uhum, agência não responde, a agência não sabe como é que funciona o processo de visto, que quer reverter para, né, para uma agência que tenha mais experiência e acaba uhum, ficando a coisa mais embolada ainda. Então, isso é bem importante também, pesquisar se a agência tem suporte local, se a agência tem consultores que tenham experiência, que vão entender do processo, como é que funciona a Austrália, como é que funciona o visto, o que eu tenho que sim. organizar primeiro, qual é o tempo de cada coisa, porque isso é muito importante. Ah, agora chegou o momento de aplicar o visto. Organizar a Renata Eufrase é minha cliente. Falando que é verdade, isso de agência, tá? De dar problema. Então, assim, como é importante a gente ter uma estruturação mesmo de cada passo, né? Do Sim. COI, da matrícula, quando que eu tenho que reunir a documentação para aplicar. Então, é isso. Com mais antecedência a gente fizer, mais organizada a coisa vai ser, tá? Então, Sim, esse é o momento. Quem quer ir esse ano ainda, dá tempo, dá super tempo. Ano que vem, melhor ainda, que a gente consegue organizar com mais calma, né? Mais tempo sim. ainda. E esse é o momento de ir para a Austrália.